Boa noite. Depois de experimentarmos todas as estações do mundo em alguns instantes, né? Acho que agora o tempo vai sossegar, né? Eu queria propor duas coisas para vocês em 2018. Toda vez que alguém der uma vacilada na música, a gente vai colocar um novo adjetivo na pessoa. Deu uma mateusada, entendeu? Então a gente vai criar um novo adjetivo para a pessoa, uma nova situação aqui na igreja. Dar uma mateusada na igreja vai ser errei a música, né? Então a gente já cria um 2018 mais alegre, né? Irmãos, eu queria dar um aviso para vocês e queria pedir ficasse em pé. Os adolescentes e os líderes de adolescentes, por favor, os novos líderes, fiquem em pé para mim, por favor. Vamos lá. Então, Zezinho, a Silvia, Mateus e a Fernanda vão ajudar o Zezinho e a Silvia na coordenação dos adolescentes. Então nós temos hoje alguns, né? Temos o Levi, temos a Isabelle, a Carol e o Anthony. Mas a gente pode sentar agora. A gente pediu ajuda de alguns irmãos aí de 18 anos que ainda faça esse número, né? Ajudando a equipe de adolescentes a criar um corpo maior. Então nós queremos, o James está lá em cima, o eterno adolescente da igreja. Agora ele se escondeu ali, ó, ficou com vergonha. Então, essa equipe dos adolescentes vai começar um trabalho para reestruturar esse nosso ministério dessa turminha, dos 12 até os 18, ok? Então, aqueles que puderem colaborar, se você tem um parente amigo seu, um amigo seu que tem um adolescente em situação crítica, porque é uma fase complicada, não se esqueça da mente missional. Nós somos edificados no domingo para de segunda a segunda trabalharmos no alcance de pessoas que não conhecem a Jesus ou que estão afastadas do Evangelho. Então, se você precisar de ajuda com o seu adolescente, a equipe de adolescente está aqui para ajudar, ok? Então as crianças podem descer para suas classes. Enquanto as crianças descem, irmãos, eu vou pedir uma coisa para você. Nós temos alguns avisos muito importantes, né, para assim que terminar o culto, ok? Então, se você puder segurar 5 minutinhos para esses avisos, vai ser importante, porque nós estamos num dia decisivo aí para algumas decisões que a gente tem que tomar. Então, por favor, se você puder esperar 5 minutinhos, são avisos rápidos, mas quanto mais pessoas estiverem aqui, melhor, ok? Irmãos, na semana passada nós começamos a série de estudos Afunilando. A ideia é trabalharmos a jornada pelo caminho estreito. Então o objetivo era estudarmos histórias da Bíblia que revelam esse processo de peneiramento, de afunilamento, onde os chamados discípulos de Jesus se mostram com as suas ações e decisões, se de fato amam a Cristo e querem seguir pelo caminho estreito. Os desafios que se apresentam diante de nós revelam as intenções do nosso coração e nos forçam a tomar decisões. Então veja só, de uma forma ou de outra, os desafios que se apresentam diante de nós revelam as nossas intenções verdadeiras ou então exigem de nós uma tomada de decisão. Então, de certa forma, ou nós nunca decidimos seguir o caminho por Cristo, ou diante da decisão, nós escolhemos fazê-lo ou não fazê-lo. Eu vou pedir liberdade porque, na verdade, eu tive uma conversa com uma pessoa essa semana e vou pedir liberdade para usar essa expressão, até porque não é sigilo para ninguém. Mas ele resumiu uma situação da seguinte forma, citando um antigo conhecido: no céu estarão poucas pessoas. Diferentemente daquilo que nós convencionamos socialmente, parece-nos que a jornada com Cristo, que é pouco atraente, deixa pelo meio do caminho pessoas que, como os 9 leprosos que estudamos na semana passada, apegaram-se à fama, às bênçãos do Cristo, sem nunca terem tido um encontro real com o Cristo da fé. O encontro com Cristo gera uma transformação e uma nova vida em nós. Uma nova vida
que nos desafia a sairmos da nossa condição miserável, como aqueles leprosos. Uma jornada de gratidão, de humildade, que nos leva a nos aproximarmos mais de Cristo e carregarmos a sua cruz. O que nós enxergamos hoje no Evangelho do século 21 é uma cruz leve. E não leve porque Cristo a está carregando, mas leve por um evangelho genérico, barateado na sua essência e nos seus desafios. Nós finalizamos na semana passada falando sobre a necessidade de nos tornarmos pessoas que, como aquele único leproso, curado da sua doença, se prostrou diante de Cristo, glorificou o Senhor e tomou a sua cruz. Então nós decoramos, pode passar, Duda, esse verso. Eu mudei a fonte de hoje, tá? Então vai ficar mais visível para vocês, vai ser uma fonte mais encorpada depois desse slide. Então nós vimos, Jesus dizia a todos, vamos ler juntos? Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a vida por minha causa, este a salvará. Hoje nós vamos para o Antigo Testamento, para uma nova história, com as suas lições para o dia de hoje. Então abra sua Bíblia em Juízes, capítulo de número 6. Juízes, capítulo de número 6. Eu sei que para algumas pessoas que já passaram pela escola teológica, ou que já me ouviram falar em Juízes, em alguma das passagens de Juízes, pode parecer um pouco repetitivo o que eu vou falar, mas é extremamente importante que esses próximos minutos, 2 ou 3 minutos, você entenda o contexto do livro que estava sendo escrito. Por quê? Porque se nós entendemos o contexto do livro, nós entendemos a mensagem que está sendo ensinada. Então, entender a situação em que aquelas pessoas estavam vivendo é fundamental. Então, rapidamente, quero relembrá-los desse contexto. Então, quando o povo de Israel ele foi liberto da escravidão dos cerca de 400 anos do Egito, então eles saem do Egito, inicia-se então uma peregrinação até a terra de Canaã, a terra prometida por Deus ao seu povo. O povo saiu do Egito liderado por Moisés, complete a frase, né? E depois de quantos anos? 40 anos eles chegam a Canaã. Mas Moisés, ele morreu no final dessa jornada de 40 anos, e a liderança passou para Josué, muito bem, que liderou o povo na conquista da terra de Canaã. E depois de conquistada Canaã, as 12 tribos que formavam a nação de Israel ocuparam então a terra, cada uma no seu território. Então imagine Israel como um país, uma nação, e as 12 tribos seriam as famílias que foram crescendo sob a origem de cada um dos filhos de Jacó. Então vamos lembrar de um filho de Jacó, pelo menos. Rúben, Simeão, Manassés e Efraim eram filhos de José. Qual errou, pastor? Como assim? Como assim? José, Isacar, Zebulon, Gade, Aser, Naftali, e aí por aí Dan. Muito bem, muito bem. Então os 12 filhos de Jacó formavam as 12 tribos de Israel. Então quando nesse contexto, lá na frente, lá no final, lá no século 7, 8, 6, era outro contexto, era outra característica. Mas neste momento, as pessoas então ocupam a terra. Tem um texto famoso de Josué 24:15, que diz o quê? Escolhei vós a quem vocês querem servir. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Por que foi essa exortação?
Porque eles estavam entrando numa terra, conquistando a terra, mas era evidente que nem todas as pessoas dos povos vizinhos estavam mortas. Então eles poderiam se contaminar com o povo tal, com o povo aquele ali, e era necessário que eles mantivessem os seus olhos atentos ao Senhor. Então inicia-se o chamado período dos juízes. Eles não tinham um rei, com uma administração central. A ideia inicial era que não haveria uma monarquia humana, com um rei conduzindo todas as tribos que formavam o povo de Israel. Deus seria o seu governante. Quando Deus é o governante, qual é o sistema de governo? Teocracia. Não é democracia, não é monarquia, mas é uma teocracia. Deus então orientaria o seu povo, as pessoas que estariam ali envolvidas na condução e na instalação do povo de Israel naquela região. Mas de tempos em tempos, o livro de Juízes revela que algumas dessas tribos, várias juntas, um pouco ali, não necessariamente toda a nação de Israel, eles passavam a não obedecer ao Senhor. As pessoas cresciam em transgressão, envolviam-se com idolatria, com imoralidade, se pervertiam com os povos da terra, com os remanescentes. Com isso, o Senhor permitia que as lutas aparecessem para que o povo voltasse os seus olhos novamente para o Senhor. E é comum usarmos, no contexto de Juízes, pode passar, Duda, essa expressão, ciclo de apostasia. Então, chama-se de ciclo porque eles estavam em paz, aí eles desobedeciam ao Senhor, e aí então vinha uma opressão. O Senhor permitia que alguns povos atacassem, como se Ele retirasse o cuidado. Vocês querem seguir pelos seus caminhos? Então sigam e decidam as suas vidas. E aí eles passavam pela opressão. Mas eles lembravam da palavra do Senhor, das promessas do Senhor, eles então se arrependiam. Então Deus levantava um homem ou uma mulher, Débora é uma das juízas conhecidas, junto com Baraque. Então era um governante momentâneo, que conduziria o povo à restauração, vencendo os midianitas e trazendo de volta a espiritualidade anteriormente desprezada. Então esse ciclo de apostasia, opressão, arrependimento, juízo, restauração e paz é um ciclo que a gente encontra no livro de Juízes. O povo se desviou do Senhor, o povo passou a adorar outros ídolos, o povo passou a fazer isso, e então Deus permitiu. Então é isso que nós vamos ler, esse é o contexto onde nós estamos inseridos em Juízes, capítulo de número 6, 7 e 8, que nós vamos ver alguns versículos ainda. Então, paralelamente ao nosso estudo, pode passar, Duda, nós vamos fazer algumas comparações. Não dá para em 30, 40 minutos nós fazermos todas as comparações, mas é importante, como pano de fundo do nosso estudo, você pensar nas histórias de Juízes e fazer uma comparação com o plano de redenção, basicamente com a nossa vida com Deus, com a nossa vida de salvação, de novas criaturas. Lembre-se do primeiro ponto estudado na semana passada: o Senhor faz tudo de maneira intencional. Os eventos do Antigo Testamento estão repletos de histórias que apontam para Jesus, para a sua obra, para a nossa vida e para a eternidade. Então, quando você lê o Antigo Testamento desconectado de Cristo, ele tem sentido único e exclusivamente para aquele povo. Mas quando nós entendemos aquela situação, aquele momento, apontando para a nossa vida, para o plano de Deus e para a obra de Deus, para o plano de redenção, tudo ganha um aspecto maior. E Deus fez isso de maneira intencional, em todos os momentos. Lembra-se de um evento, lá em Números, em que Moisés, na desobediência do povo, ele levanta uma serpente de bronze, no deserto, porque as pessoas estavam sendo picadas por cobras, e aí então Moisés levanta uma serpente de bronze que fica numa estaca, e aí todas as pessoas que eram picadas e olhavam para a serpente de bronze eram curadas. O Novo Testamento cita: assim como Moisés levantou a serpente de bronze no deserto, assim Cristo foi morto por nós, e quando ele é levantado no madeiro, pregado naquela cruz, ele faz uma conexão da antiga aliança com a nova aliança. Gente, eu sei que pode parecer difícil,
Mas tudo que está escrito nas Escrituras tem um porquê e uma razão. Então, só para a gente começar, pode passar, Duda. Assim como os israelitas conquistaram a terra prometida sob a liderança de Josué, assim Jesus conquistou para nós a salvação e a garantia da vida eterna na nova Canaã, a Canaã celestial. Assim como nesta jornada de conquista e estabelecimento, os israelitas enfrentaram oposição, assim muitos de nós, nossas famílias e comunidades, enfrentamos inúmeros desafios. Aliás, se você não sabe o nome Yeshua de Jesus, né? E o nome Josué, basicamente são o mesmo nome. Josué é um tipo de Cristo, ele é um libertador, um conquistador, assim como Jesus conquistou para nós a salvação. Nada o Senhor Jesus faz por um acaso, tudo tem uma razão de ser. Então quando você olha para Josué e para Jesus, os nomes iguais, com missões, uma humana e uma espiritual. Queria deixar isso na sua mente, para que a gente possa caminhar de maneira mais profunda. Irmãos, e quando a gente fala de desafios, eu sei que existem irmãos aqui, por exemplo, que estão desempregados. Eu sei que existem irmãos aqui, pessoas que estão sofrendo injustiças. Dos que eu conheço pessoas aqui que estão desanimadas com a sua jornada de fé. E quando ainda somos desobedientes ao Senhor, parece que esse sofrimento, ele não vai ser aliviado. Muitas vezes as pessoas escolhem a desobediência no momento do sofrimento, porque acham que Deus é injusto. Só que Deus, ele é perfeitamente justo, soberano e condutor da história, e ele pode fazer infinitamente mais do que tudo quanto nós pedimos ou pensamos. Então é fundamental que nós olhemos para os exemplos ali e não caiamos na tentação da desobediência, da revolta. Vamos confiar no Deus que é fiel para cumprir aquilo que prometeu. Juízes 6, versos 1 a 6, nós vamos ler, pode passar, Duda? Apostasia, opressão e arrependimento, só para a gente entender aqui no contexto de Juízes, aquilo que falamos até então. Então veja só, de novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, e durante 7 anos, ele os entregou nas mãos dos midianitas. Os midianitas dominaram Israel. Por isso os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos da região a leste deles as invadiam. Acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho, até Gaza, e não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem jumentos. Eles subiam trazendo os seus animais e as suas tendas, e vinham como enxames de gafanhotos. Era impossível contar os homens e os seus camelos. Invadiam a terra para devastá-la. Por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Eu não estou dizendo para vocês que todo sofrimento que nós passamos é fruto de desobediência, porque a Bíblia assim não nos revela. Ô Vaninha, pode acender para mim agora 3 e 4, eu acho que já é suficiente, senão o pessoal aqui vai dormir do lado de cá, né? Então veja só, se a gente olha para a vida de Jó, Jó é um exemplo para nós de alguém que sofreu sendo um homem íntegro. Mas estamos dizendo que é possível sim, que quando nós desobedecemos ao Senhor, o sofrimento e a opressão ocorram de alguma forma. Pastor, está no Antigo Testamento, não está no Novo. Irmãos, é basicamente a lei da semeadura. Aquilo que o homem semear, isso ele vai ter que colher. Então, de uma forma ou de outra, a desobediência, em algum momento, o pecado vai trazer a conta para que paguemos. Agora, nem todo sofrimento é fruto de desobediência, ok? Então, veja só, assim como os gafanhotos destroem as lavouras, os midianitas, eles foram comparados a gafanhotos, que em parceria com aqueles povos nômades e os amalequitas, eles destruíam as plantações e colocavam terror sobre as nações de Israel, o que levou algumas tribos
a sofrerem grandemente e ter que fazer esconderijos nas cavernas e nas montanhas. Eles empobreceram tanto que foi necessário eles voltarem os seus olhos para o Senhor. Irmãos, então como vimos, nem todas as dores são fruto de desobediência, mas alguns momentos em que nós passamos, que desobedecemos ao Senhor, é imprescindível que nós voltemos os nossos olhos ao Senhor. Irmãos, talvez não hoje, talvez não amanhã, mas talvez daqui a um tempo, o pecado há de ser implacável comigo e com você. Em especial, falo aqueles que são resistentes à palavra, aqueles que são exortados com frequência. Muitas vezes não estão no momento do sofrimento, estão em momentos de fartura, estão em momentos de alegria, mas insistem em construir a sua vida a partir de voo solo. Eu sei o que é melhor para mim, eu sei como eu devo construir a minha espiritualidade, eu me envolvo na medida que eu quiser. Não dizem isso, mas agem assim. Agora existem também aqueles que estão passando pelo sofrimento, e o sofrimento não é capaz muitas vezes de tocar o coração dessas pessoas. Irmãos, é no momento do sofrimento e é no momento da alegria que nós devemos nos dobrar diante dele. Nós vimos hoje pela manhã aqui no estudo, e eu tenho falado isso desde a semana passada com o estudo dos 10 leprosos, que foi interessante que hoje de manhã nós estudamos o ciclo do discipulado, e a primeira coisa no ciclo do discipulado que é fundamental que nós entendamos é termos uma vida de gratidão, é construirmos no coração das pessoas. Aliás, nós não construímos, nós somos instrumentos, mas sermos instrumentos para que todos os discípulos aprendam a agradecer todos os dias da sua vida por aquilo que o Senhor fez. Qual foi o exemplo que eu dei semana passada? Irmão, se nós fizermos todo o sacrifício, tudo o que for, durante todos os dias da nossa vida, não seremos capazes de atingir uma mínima porcentagem daquilo que Cristo fez por nós na cruz. Então a gratidão, ela precisa transbordar na nossa vida, porque se nós somos gratos e humildes, de alguma forma, no sofrimento, nós encontramos as grandes lições. Juízes é um livro que ensina o poder do arrependimento verdadeiro. Irmãos, o arrependimento verdadeiro faz separação dos verdadeiros discípulos daqueles que o Senhor dirá: eu nunca te conheci. Veja só, o Antigo Testamento, naquele contexto, tem 2 versículos famosos a esse respeito. Vamos ler lá 2 Crônicas 7,14 juntos? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Vamos lá, outro versículo, Jeremias 29:13. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Veja só, eu vou fazer um jogo aqui com vocês, simples, e o pastor Marcelo seria melhor que eu nessa parte filosófica, mas nós vamos tentar usar um pouco da razão. Por que a gente compra alguma coisa? Porque a gente precisa. Porque a gente quer sentir um certo grau de satisfação, certo? Você não quer sentir uma alegria? Quando você compra, você não fica alegre? Quando você não alcança, quando você arruma um namorado, eu não vou nem falar aqueles que estão aqui solteiros. O sonho muitas vezes de um adolescente é arrumar o primeiro namorado, e o segundo sonho é colocar a primeira aliança, né? Aliança de prata, né? Aquilo lá. Então, tudo que a gente conquista é para a gente ter algum grau de satisfação, de alegria, de prazer. E se eu disser para você que Deus, Ele quer fazer com que você tenha a alegria e o prazer sem ter a coisa, o intermediário? É lógico que Ele nos traz um certo grau de alegria com as nossas conquistas, joia. Mas o que Ele está dizendo aqui é que nós devemos procurar o Senhor, porque Ele é a fonte de toda a alegria. Eu sei viver contente, disse Paulo, em toda e qualquer circunstância. Ou seja, nós podemos encontrar a paz que as coisas nos dão,
a alegria que as coisas nos dão por algum instante, nós podemos encontrar no meio da tormenta, no meio do sofrimento. Essa é a promessa de Deus. Paz em meio à guerra, alegria em meio ao sofrimento. Essa é a promessa dele. Então, se a gente tem essa mentalidade forjada pelo Espírito Santo, no meio do sofrimento, nós encontramos grandes lições. Juízes apresenta o poder do arrependimento. Eu não estou dizendo que você tem que ficar com um sentimento de culpa, porque isso faz muito mal. Culpa faz muito mal. E eu queria dar uma explicação muito simples para alguns irmãos que talvez não entendam isso. Nós temos, isso é bem oportuno, nós temos um grupo seleto na Bíblia, que a gente chama de fariseus, que são aqueles religiosos que se julgam melhores do que os outros, certo? Então eu sou assim, eu sou assado e fulano não é. Basicamente é isso. E nós temos também um grupo de pessoas, que é aquele grupo de pessoas que não se acha digna, que vive da culpa, né? Que fica lamentando por seus pecados, por sua culpa. O Evangelho não está aqui, e o Evangelho não está aqui. O Evangelho está em Cristo, que apesar de sermos muitas vezes impostores, pecadores e medíocres, apesar disso tudo, o Senhor nos torna dignos por causa de Cristo. Então nós não podemos viver na arrogância, porque nada do que temos é nosso. Ele que nos deu. Então, ao invés da arrogância, trocamos pela gratidão. E não podemos viver assim, mas eu não posso, mas eu não sou digno. Sabe por quê? Porque o Evangelho está aqui, na gratidão. Eu não era, mas em Cristo Jesus eu sou. O Evangelho está aqui, na gratidão. O Senhor é como, sabe quando você pega aquela pessoa, o seu filho que pecou, que errou, e você corrigiu, que ele está assim? Imagina você como pai, como mãe, falando o seguinte: filho, você pega no queixinho dele assim, olha para cima, você está perdoado, vamos lá, vamos celebrar. Ele quebrou um vaso chinês que você estava ali há anos, vaso de família. Você vai matar seu filho porque ele quebrou aquele vaso? Você fica triste, você até dá bronca nele, mas às vezes ele está com um remorso tão grande, sofrendo tanto, que você diz para ele assim: não tem importância, aquilo não vale nada, você vale para mim, o seu caráter, a sua vida, né? Então você levanta a criança é isso que o Evangelho faz com a gente, ele nos levanta e nos torna dignos, apesar de sermos indignos. Então nós precisamos encontrar em Juízes o poder do arrependimento. Só que existe um personagem que entra na história, pode passar, Duda, que é Gideão, né? Gideão, verso 11, Juízes 6, 11 a 14, diz assim, Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia ao abiesrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-lo dos midianitas. Então ele estava trabalhando escondido. Aquele lagar onde se prensava uvas, ele estava ali embaixo malhando o trigo escondido. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse, com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu que estou te enviando? Então veja só, entra na história um homem chamado Gideão, que ele era da Abiesrita, uma cidade da região de Manassés, se não me engano. E ele, veja só, a situação era de calamidade. Para Gideão estava clara a situação de calamidade. Algo precisava ser feito, mas não eu, né? Gideão pensava assim, alguém precisa fazer alguma coisa, mas não eu. Não estava claro para ele que a missão seria dele. E duas coisas são importantes para nós neste momento. A obra do Senhor é grande, com diversas necessidades. Será que eu enxergo a calamidade em que as situações estão? Na minha vida, na vida comunitária, na vida social?
A segunda coisa é, será que você enxerga a sua responsabilidade e o seu chamado na mudança dessa situação? Gideão via a situação de calamidade, mas talvez ele não enxergava que ele poderia fazer alguma coisa e que Deus poderia usá-lo. Deus então o levanta, né? O verso 11, 12 e 14 mostra como Deus diz, você vai libertar Israel. E é um momento em que nós somos confrontados pelo chamado de Deus. E a nossa pequena missão é na nossa comunidade, é na nossa família. Mas vamos pensar comunitariamente na nossa igreja local. Muitas vezes nós somos desafiados. E não é para o pastorado, mas para uma parte ativa do corpo, né, cujo cabeça é Cristo. E diante desse chamado, nós temos algumas reações. Uma delas, que Gideão demonstrou, foi a dúvida. Espera um pouquinho, e isso é importante. Se o Senhor está comigo, se o Senhor está conosco, por que está essa situação de calamidade? Alguém aqui já sentiu assim? Mas se o Senhor está comigo, por que eu estou desempregado? Por que eu estou passando dificuldade? Por que minha família é injusta comigo? Por que os meus amigos me abandonam? Por que isso? Então, a dúvida muitas vezes está relacionada à sensação de bem-estar como prova da bênção de Deus. Lembra que nós mudamos a chave? Não necessariamente o bem-estar é prova da bênção de Deus. A presença dele nas nossas vidas, nós cantamos que nos basta. A tua presença me basta. É na alegria e na tristeza. É como um casamento, é na saúde e na doença. O Senhor está conosco pelo vale da sombra da morte. Ele é o nosso pastor. Ele não nos promete a felicidade permanente aqui, mas Ele nos promete a companhia permanente aqui, para superarmos as nossas dificuldades. E aí Gideão então entra um outro aspecto. Tá bem, o Senhor está comigo, eu entendo, mas para eu ter certeza do que o Senhor está falando, me dá alguns sinais. E nos versos 17 e 18, 36 a 40, os sinais que Gideão pede são um reflexo de uma fé ainda imatura, limitada, deficiente e acovardada. E eu não estou dizendo isso porque ele foi covarde, porque ele não teve fé, porque isso é um reflexo da nossa vida. Nós agimos como Gideão, nós temos dúvidas, nós temos dificuldades, nós temos medo, assim como nós. Gideão teve dúvidas, a nossa fé é limitada, porque nós queremos experiências palpáveis da presença de Deus, experiências visíveis da presença de Deus. É muito comum algumas pessoas que só creem na presença de Deus quando muitos sinais e prodígios, barulhos e manifestações sejam vistos. Eu quero fazer uma pergunta: você acredita que Deus está aqui? Sim. Você acredita que Deus se importa com você? Ou você acredita que Deus é um Deus sádico que gosta do seu sofrimento? Talvez em alguns momentos a gente pense assim, mas Deus não se alegra no nosso sofrimento. Mas Ele diz que para seguirmos a jornada da cruz, Ele não disse, desfrutem de uma vida no Caribe, com all inclusive, comendo tudo do bom e do melhor, bebendo do bom e do melhor, sob o sol do Caribe, de 32 graus, com uma sombra de palmeiras durante toda a sua jornada. Irmãos, nós estamos comparando a nossa vida com o céu. No céu, talvez o seu céu tenha praias maravilhosas, para outros tenha neve caindo por todos os cantos. Bem-estar não é sinônimo de jornada pelo caminho estreito. A jornada pelo caminho estreito é apertada, em alguns momentos sufocante, em alguns momentos angustiante. Mas o Senhor nos promete o paraíso no final dela, e não durante. Durante nós temos lampejos, que eu poderia dizer que são como miragens num deserto. Miragens que nos alimentam por alguns instantes, mas somente a presença do pastor, o bom e supremo pastor, é que nos dá segurança da eternidade de paz. Irmãos, é no silêncio de Deus e na noite escura da alma que a nossa fé é provada. É justamente na dificuldade, é no chamado, é no desafio que a nossa fé é provada. A nossa fé não é provada quando está tudo bem. Você se lembra do profeta Elias? Ele experimentou um momento de depressão, e a verdadeira cura ocorreu. É interessante que algumas pessoas interpretam o texto, cada uma de uma forma,
mas o texto diz que passou um vendaval, passou o terremoto, passou fogo, e Deus não estava ali. A restauração de Elias ocorre quando Deus se manifesta numa brisa suave, mostrando que nós precisamos aprender a confiar em Deus em todos os momentos. Não é necessariamente só no fogo, porque Elias viu o sinal de Deus quando o fogo desceu do céu. A ideia não é que Deus está no silêncio. A ideia é que Deus está em todos os lugares, em todos os momentos, agindo de todas as formas e de formas específicas, e nós precisamos simplesmente confiar nele. Elias experimentou algo maravilhoso, Deus nos sinais, mas de repente Deus não estava mais fazendo grandes sinais, e ele se manifesta no silêncio da intimidade. E nós precisamos aprender a confiar em Deus no silêncio, na alegria, no êxtase, em todos os momentos. Quer seja no fogo ou na simplicidade da vida, Deus se faz presente nas nossas vidas. Olha o que diz João 15, 4-5. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Irmãos, nós precisamos entender que nós somos confrontados, como Gideão, para tomarmos uma decisão, mas alcançaremos a vitória em Cristo, se estivermos em Cristo. Vamos adiante. Quando Deus entra em cena, pode passar, Duda. Quando Deus entra em cena, olha, capítulo 7, versos 1-6. Nós não vamos entrar nos detalhes da vida de Gideão, ele pediu provas, sinais e tal, você pode ler depois no capítulo 6. Mas no capítulo 7, versos 1-6, Deus entra em cena. De madrugada, Jerubaal, que é Gideão, porque ele tinha destruído os altares de Baal, e todo o exército acampou junto à fronte de Arode. O acampamento de Midian estava ao norte deles, no vale, perto do monte Moré. E o Senhor disse a Gideão: você tem gente demais para eu entregar Midian nas suas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. Anuncie, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo poderá ir embora do monte Gileade. Então 22.000 dos 32 partiram e ficaram apenas 10. Inicialmente, eu não vou ler o restante, mas passados esses eventos dos sinais, Deus entra em cena para demonstrar o seu poder e cumprir as suas promessas. O verso 6:34 diz que quando o Espírito do Senhor se apoderou de Gideão, ou seja, quando ele realmente entendeu o seu chamado e deixou-se encher pelo Espírito Santo, a missão então ganha força. Ele convocou soldados de todas as tribos, os da sua cidade, os da tribo de Manassés, de onde a sua cidade era, as tribos de Aser, Zebulon e Naphtali. Dizem que também a Efraim estava por aí, mas não se envolveu num primeiro momento. Então veja só, tinha 32.000 pessoas para lutar contra um exército de aproximadamente 135.000. Veja só, Gideão disse que o Senhor disse para Gideão que estava com ele, mas o exército tinha 32.000 pessoas, com aproximadamente uma luta contra 135.000 pessoas. Quase que 4 ou 5 por soldados para cada exército, cada soldado do exército de Gideão. E o Senhor chega para Gideão e diz o seguinte: Gideão, 32.000 é muito. E aí o Senhor começa um processo de demissão voluntária. Entenderam ali no texto? Quem está aí morrendo de medo, quem está aí com a cueca suja, vai embora, foge. Estão com medo? Processo de demissão voluntária. Aqui ninguém é obrigado a lutar por Israel. Pode ir embora, vai embora. Irmãos, e 22.000 pessoas dos 32.000 foram embora. Ou seja, não era mais 32 contra 135.000, eram 10.000 contra 135.000 aproximadamente. Então o Senhor reduziu o exército. E não bastasse o Senhor reduzir e fazer esse processo de demissão voluntária, Ele vai fazer uma redução ainda mais drástica
na sua corporação, no seu batalhão. Irmãos, só para a gente fazer uma comparação. Na vida, na jornada da vida, pela jornada do caminho estreito, nós dissemos que muitas pessoas ficam pelo caminho. E aí, a gente tem um pouco de dúvida. Se a pessoa, quando é desafiada, ela simplesmente revela quem ela é, ou ela desiste, sendo antes uma participante da jornada. O fato é que esse afunilamento vai deixando muita gente para fora. E nesse primeiro momento, o processo ele é pura escolha humana. O Senhor diz, se vocês estão com medo, vá embora. Então significa que 10.000 pessoas não estavam com medo. Mesmo a missão sendo coletiva, irmãos, não estamos isentos de decidirmos individualmente. E é diante dos desafios que conhecemos quem de fato está engajado, disposto a renunciar ao medo, às distrações do mundo e de se sacrificar pelo Senhor. Pode passar, olha o que diz. Pode passar mais um? Lucas 9,62. Jesus respondeu, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. E aí, pode passar, Duda, o Senhor tem a palavra final em versos 4, 5 e 6, quando ele diz, mas o Senhor tornou a dizer a Gideão, ainda há gente demais, desça com eles à beira da água, e eu separarei os que ficarão com você. Se eu disser, este irá com você, ele irá, mas se eu disser, este não irá com você, ele não irá. Assim Gideão levou os homens à beira da água, e o Senhor lhe disse, separe os que beberem a água, lambendo-a como faz o cachorro, daqueles que se ajoelharem para beber. O número dos que lamberam a água, levando-a com as mãos à boca, foi de 300 homens, todos os demais se ajoelharam para beber. A gente não entende, eu já procurei inúmeros textos da minha vida toda, não dá para entender exatamente o que o Senhor usou, mas o fato é que o Senhor tem a palavra final. Daqueles que disseram, vou com Gideão, o Senhor fez uma seleção, porque diz o seguinte, esses aqui são suficientes. Os outros 9.700 entram em cena no decorrer do texto, quando o Senhor luta por Gideão com os 300, 3 companhias de 100, lutando contra os midianitas. Mais para frente, os outros homens são convocados para entrar na jornada. O fato de ajoelhou para beber e ficou ali, ou o outro pegou assim e bebeu, isso aí pouco importa, isso é um método de Deus que para nós é o que menos importa. O fato é que Deus tem a palavra final, né? O Senhor estabelece aqueles que vão fazer isso, aqueles que vão fazer aquilo. Isso é muito importante, se a gente fizer uma comparação meio com o Novo Testamento, cada pessoa tem uma missão, cada pessoa foi chamada para alguma coisa. Quando o Senhor estabelece o plano, Ele dá a oportunidade daqueles que não são recuarem, e Ele dá a oportunidade de nós obedecermos na missão que Ele nos der, quer seja entre os 300, quer seja entre os 9.700. Deus usou os 300 homens para uma obra específica, não para que eles fossem glorificados. Isso é interessante. Quando o Senhor escolhe pessoas para determinada missão, o mais importante é a obra e a glorificação do Senhor, e não a glorificação de homens. Aqueles 300 homens lutaram aquela batalha e se colocaram como instrumentos de Deus. Os demais entraram na jornada e começaram a batalhar posteriormente. Olha o que diz verso 16 do capítulo 6. Se cumpriu neste momento a seguinte expressão, eu estarei com vocês, diz o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. E o Senhor disse, para que vocês não se gloriem. Irmãos, a coisa mais fácil de acontecer com cada um de nós no trabalho do Senhor é acharmos que a nossa força, a nossa inteligência é que faz grandes coisas. Mas é somente pelo poder maravilhoso do Senhor que nós realizamos grandes coisas. E a vida exigirá de você decisões. E quando o Senhor, você se afunilar na luta pelo Senhor, e o Senhor disser, vai para cá ou vai para lá, pouco importa. Vamos seguir a orientação. Ele tem o plano, a obra dele, ele faz do jeito que ele quer. Parece pouco o que nós estamos falando hoje, mas eu tenho algumas lições
para passar para você. E vai ser agora na parte final do nosso estudo, para refletir, decorar e aplicar. A todo instante, nós precisamos decidir cumprir a nossa missão como discípulo de Jesus. Algumas vezes erraremos, mas será necessário um arrependimento verdadeiro, renúncia, sacrifício e confiança plena no Senhor, pois Ele cumprirá os seus planos. Eu não sei se já aconteceu com você, mas é muito comum. Imagine assim, eu desisti de determinado projeto, aquele projeto deu certo. Eu abandonei porque eu estava infeliz, agora as pessoas estão indo bem. É muito comum que a gente faça isso. Na jornada da fé, pelo caminho estreito, é muito importante que nós venhamos a perseverar todos os dias. Sabe por quê? Porque hoje talvez você esteja bem. Amanhã você vai passar um sofrimento, vai ser tentado a desistir. Na outra semana você vai passar por outro sofrimento que você vai pensar da seguinte forma: às vezes eu vou, às vezes eu não vou. Isso tem a ver com frequência na igreja, com frequência nos trabalhos, com frequência na sua vida devocional, em todas as áreas da vida. A decisão é diária de seguir ao Senhor. Quem tem posto a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino dos céus. Nós precisamos entender isso, né? É uma decisão diária. Irmãos, nós somos tentados diariamente a diminuir a intensidade. E quando nós diminuímos a intensidade, a probabilidade é que depois de 7 a 8 semanas de velocidade baixa, a gente diminua um pouquinho mais. E depois, porque os hábitos precisam de algumas semanas, né? Então depois 7, 8, 10 semanas que você diminuiu a velocidade, você vai diminuir mais um pouquinho. E depois que diminuiu mais um pouquinho, depois de mais 7, 8, 10 semanas, você vai voltar a diminuir mais um pouquinho. Irmãos, para você pegar novamente e voltar a essa intensidade, não volta com facilidade. Aí eu digo para você, decida hoje ser um servo intenso, confiante, né, um valente nas mãos do Senhor, para que Ele te use. E eu queria decorar com você esse versículo. Pode passar? Lucas 9:62, Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Tira agora, Duda. Ninguém que põe... De novo, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás. Agora diga assim, diga o seu nome. Lucas. Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Diga para você no seu coração agora: não vou olhar para trás, não vou olhar para trás. Senhor, me ajuda a seguir em frente na minha jornada. E para a gente aplicar, pode passar? Algumas questões que são importantes. Eu tenho certeza que aqueles 10.000 que estavam com Gideão e posteriormente os 300, eles não estavam ali pensando em mais nada que não libertar o povo de Israel daquela opressão. Nós precisamos, na nossa batalha e jornada pelo caminho estreito, renunciar à ganância e à mesquinharia. Será? Será que essa é a sua área? Será que você precisa renunciar à ganância e à mesquinharia? Será que você precisa renunciar ao conforto do seu lar? Será que você precisa renunciar o seu tempo de lazer? Renunciar o seu descanso? Será que algumas dessas áreas correspondem, ou talvez seja a renúncia à imoralidade, ao pecado e tudo mais? Irmãos, nós precisamos aprender a renunciar. No campo de batalha, não dá para você estar no campo de batalha e falar assim: ai, meu lábio está rachado, Gideão, espera um pouquinho que eu vou pegar minha manteiga de cacau, né? Ai, agora eu posso ir. Aí você põe aquelas coisas. Irmão, no campo de batalha é o seguinte: fé, força, coragem e as armas na mão. Não tem jeito. Nós precisamos erguer os nossos olhos e enxergar que o nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Chega de frescura. É hora de botar a mão no arado, é hora de pegar a espada, é hora de pegar o trabalho e seguir em frente.
E eu quero saber se você está disposto a isso. Eu quero saber se você está disposto a parar de dar desculpa. Vamos, ore comigo. Vamos ler aquela frase ali, ó, juntos. Senhor, revela-me os teus planos para a minha vida e usa-me como um vaso escolhido, um valente em teu reino e missão. Senhor, revela-me os teus planos para a minha vida e usa-me como um vaso escolhido, um valente em teu reino e missão. O filme acabou. E depois do filme, tem o pós-crédito. Já viram? E eu quero encerrar com uma notícia muito triste para você. Você não precisa abrir sua Bíblia, pode passar. Juízes 8, 32 a 35. Gideão, filho de Joás, morreu em idade avançada e foi sepultado no túmulo de seu pai Joás, em Ofra dos Abiesritas. Logo depois que Gideão morreu, os israelitas voltaram a prostituir-se com os Baalins, cultuando-os. Ergueram Baal-Berite como seu Deus e não se lembraram do Senhor, do seu Deus, que os tinha livrado das mãos dos seus inimigos em redor. Também não foram bondosos com a família de Jerubaal, isto é, Gideão, reconhecendo todo o bem que ele tinha feito por Israel. No final das contas, a vida com Cristo afunila mais do que parece. E muito mais pessoas ficam no meio do caminho do que a gente pode imaginar. E aí a gente volta na introdução da mensagem. O céu é para poucos. Apenas para aqueles que realmente confiam, entregam e perseveram nos caminhos do Senhor. Vamos orar.